Pessoal, vamos para mais um vídeo rápido aqui, agora para uma demonstração sobre funções polimórficas e o modificador virtual em C++, tá? Então eu criei aqui duas classes bem simples. A primeira classe aqui é a classe A, que só tem uma função pública que se chama minha função, tá? E ela sempre retorna 1. E eu tenho aqui a classe B, que herda da classe A, também tem a minha função com o mesmo nome, então ela sobrescreve essa função minha função e ela sempre retorna 2. Tá? Aqui no main, por enquanto, eu criei um ponteiro para a classe A, aloquei aqui dinamicamente uma nova classe A, um objeto do tipo classe A, eu estou chamando minha função, e aqui eu estou dando um cout, tá, na saída dessa minha função aqui. Então se eu der um make e executar, a saída é 1. Tá? Então, minha função da classe A, ele chamou minha função da classe A, minha função da classe A retorna 1. Estou imprimindo esse 1 aqui na tela. Os problemas começam a acontecer, né, quando eu faço isso daqui. Então, eu tenho um ponteiro para a classe A, mas ele está apontando para um objeto do tipo classe B. Né? E isso é legal. Eu posso fazer isso, né, porque classe B herda, né, publicamente de classe A. Né? É um tipo de classe A. Tá? Só que quando eu chamar aqui minha função através do ponteiro, eu queria que essa função aqui fosse chamada e não essa, para que eu tivesse um comportamento realmente polimórfico da minha função. Né? Vamos ver se isso acontece. E não acontece. Né? Ele continua chamando o ponteiro, ele continua chamando como se fosse um objeto do tipo da classe A, quando na verdade ele é do tipo classe B. Tá? Como é que a gente pode resolver isso? Tá? Estava lá na nossa aula, né? Eu posso simplesmente colocar o modificador virtual aqui, né? Simples assim. E agora eu transformei minha função numa função virtual. E agora o ponteiro consegue, o nosso programa consegue identificar em tempo de execução que o ponteiro, por mais que seja do tipo classe A, ele está apontando para um objeto do tipo classe B, né? Aqui o compilador vai reclamar por causa do destrutor, depois a gente corrige esse problema, mas vamos deixar de lado por enquanto, tá? E agora eu posso executar. E, opa, agora sim eu tenho um comportamento realmente polimórfico, eu realmente sobrescrevi aqui a minha função, né, ele está chamando a função correta. Então é só adicionar o virtual aqui na frente, né? Então para o programador é tudo muito simples. Mas é bom a gente dar uma olhada aqui a fundo, né? O que isso implica para a máquina. Então, lá na aula, né, a gente viu que a gente acaba adicionando um monte de indireções internas quando a gente faz isso, né? Só que o compilador trata de tudo isso para a gente, né? Então, vamos tentar ter um vislumbre de algumas dessas indireções internas que o compilador acaba adicionando, para a gente ter uma noção também do preço que a gente paga por uma função ser virtual, tá? Então, ó, voltei aqui para a versão original. Vou dar um clean. Não precisava aqui do make, mas só para mostrar aqui que eu voltei para a versão original, né? Vou fazer o seguinte. Main.s, eu vou gerar o assembly disso daqui. Opa. Main.cpp. Aí. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no main.s. Cadê? Opa, acho que eu passei do rótulo. Cadê o rótulo correto? Tá aqui. Pronto. Bom, aqui está a chamada do cout, né? Eu estou fazendo um cout, está aqui a chamada do cout, ele está colocando os parâmetros aqui no cout. E aqui a chamada para minha função, ela está aqui. Então, se a gente notar aqui no assembly, o que ele está fazendo? O compilador sabe onde na memória a minha função foi compilada, está nesse rótulo aqui, né? Ele não passou pela link edição ainda, então está tudo como rótulos, mas ele sabe exatamente o endereço onde está a minha função na memória. Então ele simplesmente faz uma chamada passando esse endereço aqui para a chamada. Chame a função que está nesse endereço fixo.
Então, quando eu faço algo que não é virtual, o compilador resolve assim, o que é muito rápido, o que é muito eficiente em tempo de execução. Tá? Ele simplesmente fala, ó, chame a função que está no endereço tal. Né? Só que aqui, como o endereço está fixo, o que o compilador se obriga a fazer? Ele olha aqui, opa, esse daqui é um ponteiro para classe A, então ele sempre vai pegar o endereço da função que está compilado para a classe A, por mais que o ponteiro esteja apontando para um objeto do tipo classe B. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos modificar aqui para virtual. Antes de gerar um novo assembly, eu vou fazer uma cópia desse main aqui. Na verdade, eu vou mover ele com outro nome, vou chamar ele de main.s para main virt.s. Pronto. Tá, agora eu transformei para virtual. E agora eu gerei o assembly disso daqui, para a gente poder comparar. Então, na tela da esquerda vai aparecer o original sem o virtual, na tela da direita vai aparecer com o virtual. Vou aumentar um pouco essa tela. Vamos pegar aqui as diferenças. Aqui eu já estou no main, aqui no main. Então, olha só, nas duas versões eu tenho aqui a parte do cout, não mudou nada, né? Só que olha a chamada aqui, como é diferente. Ó. Na versão com a função virtual, ele teve que adicionar, o computador teve que adicionar um monte de instruções aqui, né? E uma atenção especial para essa função aqui, que basicamente ele está chamando aqui algumas funções aqui em cima, tá? Para que ele possa resolver o endereço em tempo de execução. Então, em tempo de execução, ele tem que ir lá e verificar a vtable para ele chegar à conclusão de qual que é realmente o objeto que está alocado na memória. Então, ele tem que chamar algumas funções e fazer algumas coisas aqui. Finalmente, ele vai pegar o endereço correto que ele precisa e vai deixar armazenado em RDX. E isso daqui é como se fosse uma chamada via ponteiro aqui no meu x86. Aqui ele está falando, chame a função no endereço apontado por RDX. Então, aqui em cima, né, ele está resolvendo o endereço real da função para poder carregar em RDX, e daí sim ele chama o endereço apontado pelo RDX. Enquanto aqui, quando eu não tinha virtual, a chamada era muito mais simples, né? Simplesmente chame a função que está armazenada no endereço aqui que está nesse rótulo, né? Então, por mais que para o programador, a gente tem que ter essa noção, né? Para o programador, tá, é só colocar um virtual ali, né? E às vezes a gente até se pergunta, mas por que eu tenho que ficar colocando virtual? Por que tudo não é virtual? Bom, existe esse overhead, existe esse custo extra aqui, né? Agora, só para finalizar, né? Quando eu faço virtual, a gente aprendeu que é interessante replicar o virtual nas classes que herdam aqui, para a gente deixar claro, né, que a função é virtual. E a partir do C++11, um override aqui, né, para deixar ainda mais claro o que a gente está fazendo. Um outro detalhe importante também, né? Declarar um destrutor virtual, né? Senão a gente pode deixar a memória inconsistente. Classe A, aqui, um detalhe aqui, né? Eu copiei e só fui colando, né? Aí. Tudo funcionando, então tá aqui a ideia do virtual e como que isso funciona mais ou menos por debaixo dos panos, para vocês terem uma noção aí do custo computacional envolvido, tá bom? Até!